paz do Senhor Jesus, neste momento eu gostaria de meditar com você na palavra do Senhor. Eu estava aqui meditando e o Senhor falou fortemente no meu coração, falou profundamente comigo. E eu quero compartilhar porque eu creio que Deus, da mesma forma que falou comigo, Ele vai falar com você também. Independente do teu problema, independente da tua situação, eu quero dizer que Deus, Ele está no controle e que Deus, Ele vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Então eu já te convido a abrir o teu coração, a dar lugar para Deus habitar, para Deus falar no seu coração. A palavra do Senhor se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele foi até Ezequiel. Ezequiel, ele era um profeta judeu que morava na Babilônia. E o Senhor, um certo dia, chegou até Ezequiel em visão e o levou a um vale de ossos secos. E o Senhor, levando Ezequiel até esse vale, mostrou para ele, a quantidade. Chegando ali, ele pôde observar a quantidade de ossos que estavam sequíssimos. E o Senhor o perguntou: Ezequiel, será que esses ossos podem ter vida? Será que pode haver vida nesses ossos? E então Ezequiel, ele não sabia a resposta. Ele não tinha a resposta para aquela pergunta que o Senhor fizeste. Mas ele, confiando no Senhor e sabendo que pode todas as coisas, ele lhe disse: Senhor, eu não sei, mas tu o sabes e tu o podes fazer. Ele sabe que Deus, ele é Deus e que Deus, ele pode fazer. Então, olhando para aquele cenário, aleluias, glória a Deus, eu posso imaginar e ver que Ezequiel estava diante de uma situação muito difícil. Ele estava diante de uma situação que aos seus olhos, ao olhar humano, era impossível aqueles ossos se tornarem vivos, aqueles ossos terem vida de novo. Mas confiando no Deus que ele servia, confiando no Deus que pode todas as coisas, ele simplesmente diz: tu tudo sabes, tu o sabes, ó Senhor. Então, amados, eu quero falar para você neste momento. Eu não sei qual é o problema que tu tem enfrentado. Eu não sei qual é o vale que você tem passado. Eu não sei qual é o vale que você tem vivido. Mas eu quero dizer que independente do processo, independente do que tem vivido, independente do que estás enfrentando, Deus, ele sabe de todas as coisas e tudo ele pode fazer na tua vida. Então basta você acreditar, basta você confiar e dizer: Senhor, eu estou aqui diante de ti para ouvir a tua voz. Ei, nós temos que estar com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, aleluias, glória a Deus, que o povo israelita estava sendo castigado pelo Senhor, porque eles tinham abandonado a Deus e começado a adorar deuses falsos. O povo de Israel estava dividido, e então eles estavam vivendo em tempos onde a adoração deles não estava mais sendo para o Senhor. O povo israelita era um povo de Deus, mas eis que ele estava vivendo de acordo não à vontade do Senhor. Quero dizer para você que Deus, ele vai mudar o cenário que você tem vivido. Deus, ele vai mudar esse cenário. Deus, ele não vai te fazer para permanecer neste lugar para sempre. Ele sabe por que te levou para aí. Ele sabe por que você está vivendo o que está vivendo. Ele sabe tudo. Ele sabe por que você está enfrentando isso. O Senhor falou para Ezequiel O Senhor revelou para Ezequiel que aqueles ossos secos era o
povo de Israel era como estava o povo de Israel diante dos seus olhos, diante da situação que eles estavam vivendo. Eles estavam como esses ossos secos. Israel estava dividido. O povo de Israel estava dividido. O povo de Israel estava vivendo há muitos anos distante do Senhor, adorando outros deuses. Não estavam mais, ele era um povo de Deus, mas eles não estavam mais adorando diante do Senhor. Eles não tinham mais uma adoração para o Senhor. E então o Senhor, como usando o profeta Ezequiel, ele mostrou para Ezequiel, mas ele mostrou para Ezequiel e ele também disse a Ezequiel: vai ter esperança, tem renovo, tem restauração, tem restituição, tem mudança, diz o cenário vai ser mudado, eu vou entrar em cena e eu vou mudar esse cenário. Talvez o cenário que você tem vivido é um cenário de morte. Talvez o cenário que você tem vivido é um cenário de tristeza, de angústia, de perseguição, de lamento. Eu não sei qual é o cenário que você tem vivido. Eu não sei qual é o que você tem enfrentado nos teus dias, mas eu quero dizer para você que independente do cenário, que independente do problema, que independente da circunstância, Deus, Ele é Deus na tua vida. Independente da circunstância, Deus permanece sendo Deus. E Ele manda eu te dizer que Ele vai mudar o teu cenário. Ele manda te dizer que Ele vai mudar. Ele vai colocar tudo no lugar. Tudo no seu devido lugar. Ei, eu quero dizer que o processo dói. Ouvir barulhos nos causa medo. O Senhor lhe falou para Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos. Mas o Senhor não falou que no momento que ele estivesse profetizando, que iria ter um barulho, que iria ter algo, um movimento estranho. Você pode imaginar Ezequiel neste lugar. Pode até se parecer um lugar de terror, porque não era um lugar fácil onde ele estava. Não era uma missão fácil para Ezequiel, era em visão, mas ele foi levado ali em visão. E então ele pôde imaginar e pôde viver aquilo. Aleluia! Não era nada fácil. E o Senhor falou que profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel começou a profetizar. Primeiro ele começou a falar e de nada adiantava. Eu quero falar para você que no momento da nossa fala, muitas vezes, não vamos ver resultado. Muitas vezes não vamos ver solução. Mas eu digo para você, insista, permaneça e profetize. Ezequiel começou a falar, nada aconteceu. Ezequiel permaneceu no lugar, mas nada ainda estava acontecendo. E então Ezequiel fez o quê? Como ele tinha ouvido a voz do Senhor, como ele estava obedecendo a voz do Senhor, ele começou a profetizar. Mesmo sem esperança, mesmo sem saber o que ia acontecer, mesmo não vendo solução, Ezequiel começou a profetizar sobre aqueles ossos. E houve um barulho, começou a ouvir um barulho, aleluias, glória a Deus. Eu quero dizer que o barulho que tu estás ouvindo é o movimento do Senhor, é o Senhor agindo ao teu favor, aleluias. Aqueles ossos estavam se juntando, os tendões estavam indo para o lugar, a pele estava indo para o lugar, aleluias. E eis que estava indo tudo para o seu devido lugar. Eis que estava tudo acontecendo conforme o Senhor queria, aleluias. Talvez não era como Ezequiel queria, mas era conforme Deus queria. Talvez o que tenha acontecido não é o que tu queres, mas é o que Deus quer na tua vida. Talvez você estás falando e nada acontecendo. Estás no lugar, mas nada acontecendo. Começa a profetizar que tu vai ver a diferença. Começa a fazer diferente que tu vai ver a diferença de Deus acontecer. Mas esteja com os teus ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor.
Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Ezequiel estava diante de um cenário, Ezequiel estava diante de algo muito difícil. A palavra do Senhor vai nos dizer que Israel estava sendo entregue aos seus inimigos. Então aquele povo estava vivendo um momento muito difícil por anos. Não era dias, era anos. E então o Senhor levantou Ezequiel em visão e mostrou a esperança para Ezequiel. O povo de Israel está morto como esses ossos. Não tem vida, não tem espírito, não tem pele, não tem nada. Olha a situação. Aqueles ossos não tinham nada, somente sequidão. Porque estavam sequíssimos. E então o Senhor falou para Ezequiel profetizar. Ele profetizou. Mas no momento que ele profetizou, o osso ficou no lugar, a pele ficou no lugar, os tendões ficaram no lugar, mas e a vida? Ainda não tinha um espírito. E então o Senhor falou mais uma vez com Ezequiel: profetiza vida. Profetiza vida sobre esses ossos. E então Ezequiel mais uma vez, ouvindo a voz do Senhor, profetizou vida sobre aqueles ossos. E então houve vida. E então se levantou um exército. Aqueles que estavam entregues ao inimigo se levantaram como exército. Ei! Talvez tu tenha se achado na mão do inimigo. Talvez você tenha se achado sem solução, mas eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer com que se levante um exército ao teu favor. Talvez você tenha se achado nas mãos do inimigo e diz: essa guerra eu não vou mais vencer. Ei, profetiza. Permaneça no lugar e esteja com os teus ouvidos sensíveis a ouvir a minha voz. Porque sou eu, Deus, que falo contigo. Sou eu, Deus, que entro na tua casa. Sou eu, Deus, que faço você passar pelo vale, mas eu permaneço contigo, eu não te deixo sozinho. Por maior que seja o teu vale, eu estou com você. Por maior que seja o teu problema, eu estou. Por maior que seja a dificuldade, ei, eu quero falar para você que Deus, Ele não está limitado pelos nossos problemas. Deus, Ele não está limitado pelas nossas angústias. Deus, Ele não está limitado pelas nossas dores, não. Esteja sensível. Que os teus ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor. E que você possa estar no lugar que Ele preparou para você estar. E que você possa ouvir e obedecer a sua voz. Para que você possa assistir à mudança do cenário na tua vida. Você não está aí por acaso. Você não foi levado a este lugar por acaso. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequiel foi levado. E o Senhor o fez andar naquele lugar. Talvez você se pergunte, talvez você diz: eu nem sei por que eu ainda estou de pé. Eu nem sei por que eu ainda estou aqui. Ei, o Senhor te levou. O Senhor te faz andar e Ele te faz ser forte. Forte não é você, forte é Deus na tua vida. E o teu inimigo vai ficar envergonhado, o teu inimigo não vai entender nada. Talvez ele já tenha tido você como vencido, mas a última palavra ela vem do Senhor. E Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo do seu querer e da sua vontade. Amém?
Nesse momento eu já quero orar pela tua vida. Agradecer a Deus por essa palavra. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido. Ele é Deus. Ele é Deus. E para sempre Ele será Deus. Independente do problema, independente da situação, independente do vale, independente de qualquer coisa, Ele vai sempre ser o mesmo Deus. Ele não está baseado no que nós vivemos. Deus não está baseado no que a gente vive, não. Ele é Deus. Neste momento, fecha os teus olhos. Vamos orar a Deus e o agradecer por essa palavra. Agradecer por este momento que Ele se fez presente. Eu acredito, eu creio que Ele falou com você de alguma forma. E eu creio que o teu cenário não será o mesmo depois dessa palavra. Eu creio que você não continuará vivendo da mesma forma. Será mudado, será transformado. Deus, Ele vai restituir. Deus, Ele vai restaurar. E Deus, Ele vai mudar o quadro que estás vivendo. Pai, neste momento eu quero orar por essa pessoa que ouve agora. Senhor, vai ao encontro dela, Pai. Muda, Jesus amado, o quadro. Muda o cenário. Muda a maneira que essa pessoa tem vivido. Nós sabemos que uma palavra tua basta para haver mudança. Uma palavra tua basta para algo acontecer. A tua palavra tem poder. A tua palavra é a maior revelação que pode existir. Então, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, muda o quadro, muda a história dessa pessoa. Talvez ela tenha se perguntado o porquê. Talvez ela não encontre resposta nenhuma. Mas que ela tenha a certeza no seu coração, assim como Ezequiel teve, de que tu sabes e de que tu tem a resposta, ó Deus. E que é o suficiente para ele continuar vivendo, para ela continuar acreditando no melhor que o Senhor pode fazer. Então, Deus, reaviva a fé dessa pessoa. Então, Senhor, renova a fé dessa pessoa. Restaura os sonhos. Levante ela, Deus. Ajude ela, Senhor, a prosseguir. Ajude, ó Pai. E que ela possa testemunhar o teu santo nome. Que a história de vida dela, ó Jesus, sirva de testemunho para muitos, para aqueles que ouvirem. Ó Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.